Olá, boa tarde. Eu sou a Anne Barbosa, eu sou especialista de preços da S&P Global, do time de Latina América, de Battery Metals, cobrindo também lítio, alumínio e critical minerals. Tem um totemzinho para passar? Bom, uma abertura muito rápida sobre a S&P, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas referência de preços e benchmark em vários países, presença em 150 países e uma presença muito forte em oil e gas também, mas em grandes commodities no mundo todo. E a gente sendo protagonista em trazendo índices de preços específicos para a América Latina. Então, ano passado, quem estava aqui ouviu sobre o nosso lançamento de preço de spodumênio específico brasileiro e também da região do Triângulo do Lítio. Então, através desses preços, a gente acaba conseguindo informações bastante importantes. Como eu sempre falo, é informação que faz a diferença nesse mercado, e é aqui a gente vem compartilhar isso que a gente tem de mais precioso, que é esses relatórios, inteligência de mercado e tudo mais. Somos muitos de PRAs, né, que a gente fala, Price Report Agency, então a ideia é tentar não se repetir e trazer esse cenário global, que é muito relevante para quem trabalha no mercado de lítio, e o que a gente trabalha todos os dias. Eu vou começar com uma lente mais macro e ir chegando aqui para o Brasil, para vocês entenderem o que está acontecendo nesse cenário. Eu sou do time de preços, então, como esse preço vem sendo impactado diariamente. Eu trouxe aqui o que a gente está observando, principalmente no mercado. A letra deve estar pequena, peço desculpas, mas principalmente, então, lembrando que a gente atingiu os preços mais altos para carbonato no mês de maio. E desde então, esses preços então tiveram uma leve queda, se ajustando. Os motivos desses aumentos vocês ouviram na apresentação do Pedro, uma série de disrupções no supply. E o que a gente está vendo são declínios aí nesses preços. Principalmente, a gente traz aqui fatores importantes do nosso time de analistas em relação a brownfields e greenfields. Então, a gente está vendo expansões de projetos já em andamento, com esse cenário muito positivo de preço. E hoje a gente está vindo aqui falar sobre tudo isso num cenário completamente diferente do ano passado, muito mais otimista, né, Rossandro, do que a gente viu. Inclusive, isso faz o jogo virar, né, com mais projetos em operação. Esse cenário fica mais otimista, né, com preços mais altos. Então, os estoques na China também subiram, e o que fez com que esses preços começassem a cair um pouco. Mas o que a gente vê adiante é que esses preços elevados, eles estão sendo sustentados por essa demanda que está sendo crescente desde o fim do ano passado, com uma dinâmica bastante interessante que eu vou detalhar nos próximos slides. Está sendo sustentada pelos preços futuros. O GFX também está com preços acima do que a gente viu, principalmente do ano passado. Os níveis que a gente viu no passado, a gente não deve ver boa notícia, então, como a gente viu de novo. E também os contratos de longo termo, eles continuam também bastante otimistas diante dessa demanda. E o que a gente traz de destaque aqui, diante desses greenfields e brownfields, que os nossos analistas destacam, é do que vem de material novo nesse mercado. E aí vocês podem observar nesse gráfico, bastante interessante, que essas novas adições, 54% vêm da Austrália. Então, olha só como a Austrália, né, que já é um protagonista nessa história, tem investido em novos projetos e tem trazido novos também produtos, né, não só os já estabelecidos. Em segundo lugar, vem a Argentina em 19%, isso só para 2026. Mali com 10% também em destaque, Zimbábue com todas as questões que a gente viu também de banir, né, exportação, trazendo novos projetos em andamento, Europa e o resto do mundo com 5%. E o meu destaque para esse gráfico é a observação de que a gente não vê o Brasil aqui. A gente não vê o Chile aqui. Então, olha só, Chile também, um dos maiores produtores do mundo, vendo justamente o que a Sierra Roots destacou aqui na última apresentação, decaindo, né, com seus projetos, não tem uma expansão de produção como esperado, talvez, para um protagonismo tão grande. E a Argentina em si, com novos projetos, políticas de incentivo muito clara, fizeram com que esses
essas novas expansões se concretizassem e ela, de fato, aparece como protagonista nessa história. O Brasil não está aqui, e a gente vai entender melhor por quê. Enfim, vocês vivem isso diariamente, mas tem alguns fatores também importantes para a gente destacar. Bom, de todo esse cenário que a gente viu de preços, muito me vem de pergunta questionando se, mesmo com o ajuste que a gente tem observado de queda para a venda de carros elétricos, que a gente tem visto, isso é fato, não tem sido tão otimista como imaginávamos, né, a venda e o crescimento desse mercado. Os preços vão se sustentar a níveis mais altos? E aí vem uma resposta bem interessante do setor de energy storage, né, armazenamento de energia, que vem para segurar esses preços em patamares mais altos. O que deixa o cenário de lítio bastante interessante, tanto para quem produz, tanto para quem compra um mercado aquecido. E aqui a gente vê esse balanço, né, em relação ao preço, quando, de fato, a gente tinha uma demanda mais baixa e a produção mais alta, e agora, sim, essa demanda se balanceando. Só para trazer aqui também outros dados interessantes, só em maio desse ano, a China registrou um aumento de 55% na produção de baterias. Isso em comparação com o ano passado. E a maioria, ou seja, quase dobrou a produção de baterias para armazenamento de energia. Então, é muito claro de onde vem essa demanda para lítio. Armazenamento de energia está muito atrelada a baterias de lítio. E os preços eles vão se sustentar justamente diante dessa demanda. A gente está falando de data center para IA, a gente está falando desses armazenamentos de energia que a gente precisa garantir, né, para que essas cidades funcionem. Então, não é mais só nos carros elétricos que o universo do lítio se assenta, mas, ainda assim, é um cenário ainda bastante otimista, mesmo com esses ajustes sendo feitos em vários países. E aqui nessa curva, a gente prevê um crescimento anual aí de 14% na venda de carros elétricos, isso até 2030, entre 2025 e 2030. Nesse ano, a gente teve agora, em maio, um ajuste de 10% já na venda de carros elétricos, isso falando em termos globais. Só que quem está puxando esse crescimento é a Europa. A Europa registrou boa parte, acho que 37% desse crescimento veio da Europa, das 4 maiores montadoras. Por quê? China e Estados Unidos, na verdade, tiveram queda de venda de carros elétricos. E a gente está falando de um cenário que vem invertendo essa narrativa, principalmente em relação aos conflitos no Oriente Médio. A gente vê uma vontade de depender menos de combustíveis fósseis. A gente viu o impacto de tudo isso, né? Preço, principalmente desse combustível, mas do impacto de toda a cadeia. Então, volta à tona o discurso e a força do carro elétrico. Ele continua respondendo por boa parte da demanda de lítio, bateria, enfim, sem dúvida, mas, claro, se fortalece com essas novas demandas que vêm surgindo por aqui. E aqui também mostra o crescimento, né, dessa demanda de crescimento de LFP, Lithium Ferrophosphate. Então, a gente está falando do quanto a gente vai precisar de lítio para essas baterias que estão esperadas para os próximos anos. Ou seja, mesmo com o surgimento de novos modelos, de novas discussões, como a gente vê aqui em outras PRAs, é o lítio que continua como grande maioria dessas baterias e como demanda nos próximos anos. A gente vê aí o surgimento de baterias de sódio-íon, bem pouquinho, né? Você vê até 2030 uma filepa bem pequena. E aí sim, uma diminuição, como a gente já vem esperando, dessa demanda de níquel sendo passada para esse mercado de LFP. E aí, chegando um pouquinho para cá e vindo para o Brasil, a gente passou por toda essa turbulência. A gente fala de um mercado muito sensível. Então, anúncios pequenos, que a gente pode considerar assim, de uma mina na África, ou de uma mina na China que perdeu sua licença, ela pode representar 0,1% desse mercado. Mas esse anúncio vai fazer diferença no preço no dia seguinte. Então, para a gente entender essa sensibilidade, passamos por aquela escassez perfeita em 2022, com picos de preço absurdos, chegando no carbonato na casa de $80 mil.
Em 2023, aquele choque de realidade com ajuste de demanda. Vem aí o início das quedas históricas. No meio desse tempo que a gente tinha no Brasil, alguns projetos já em andamento. Em 2024, o Sigma seguindo seu ramp-up aí, iniciando aquele plano de produção, mesmo com um cenário bastante desafiador, né, que a gente viu, de preços muito baixos. Em 2025, então, a gente viu no ano passado os preços mais baixos históricos do carbonato de lítio. E o que aconteceu diante de tudo isso é que, no Brasil, eu deixo em cinza aqui, um cenário esperado, que era, inclusive, o que a gente projetava, né? Nesse momento, a gente esperava estar falando de pelo menos 5 projetos em operação no Brasil. Porém, ainda estamos com 3. E isso, uma série de fatores, a gente pode trazer por aqui. É claro que o cenário de preços muito baixos fizeram com que esses projetos fossem impactados, não só aqui no Brasil, né, mas em todos os países que estavam com esses projetos em andamento. Mas a gente enxerga, sim, uma dificuldade de licenças, de gestão, enfim, que fizeram com que esses projetos ainda não estivessem em operação. E o que a gente está dizendo é que a gente está vendo discussão aí de verticalizar essa cadeia, PL dos minerais críticos em Brasília, tudo isso vindo para a mesa, quando, na verdade, é muito difícil falar em upstream, midstream, downstream no Brasil, quando, na verdade, o upstream ainda está se estabelecendo. Então, eu deixo aqui o QR Code de uma entrevista que eu conversei com o Eduardo Munhoz, que é da Bravo Motors. Eles tinham um plano no Brasil, vocês devem lembrar, de abrir a primeira fábrica, gigafábrica de bateria no Brasil, na Bahia. E eles anunciam nessa entrevista um reajuste de plano. Na verdade, o que ele me fala é exatamente isso. Não tem como eu pensar em fazer uma bateria sem ter antes todas as camadas. O que a gente tem no Brasil é espodumênio. Esse material precisa ser processado. E esse processamento está 99% na China. Então, como a gente vai pensar em outras etapas da cadeia sem ter esse midstream? Então, no Brasil, o que ele diz que os investimentos vão focar agora é justamente no processamento desse espodumênio, na criação de cátodos, ânodos. A gente tem grafite, somos a segunda maior reserva de grafite do mundo, mas não tem ainda esse material para que possa se pensar numa fábrica de bateria. Então, o que a gente tem no cenário do Brasil hoje é um cenário que não chegou onde esperávamos, mas que continua com grande potencial, dependendo de uma série de fatores, não só do preço do lítio. E como eu falei para vocês, a gente lançou esse preço específico aqui do Brasil no ano passado. Temos, então, quase 1 ano e meio aí de preço do Brasil. Como dissemos, esperávamos ter mais atores no mercado contribuindo com essas informações, mas o que a gente tem hoje é o preço aqui do Brasil em azul e o Austrália, para a gente fazer uma comparação em laranja, eles, de fato, têm uma influência muito grande, né? Eles caminham para a mesma direção. Destaque no Brasil aqui, de fato, essa liquidez do mercado spot está muito menor, então a curva é menos acentuada, mas os movimentos eles são muito claros, eles vão para a mesma direção. Aqui, só para lembrar também que temos esse preço referência na região do Triângulo do Lítio. A gente considera materiais saindo da Argentina, do Chile e, futuramente, da Bolívia, essa região que foi tão citada, né, pelo protagonismo do mercado, e que agora esse destaque vai sendo direcionado para a Argentina, e até em conversas aqui nos arredores, a gente pergunta até quando esse protagonismo da Argentina continua. A gente sabe que existe uma política clara de governo acontecendo por lá, com uma alternância de governo que, de fato, pode acontecer com o setor de mineração, talvez não seja tão forte como a gente está vendo agora. Então, esses incentivos, esse cenário muito positivo de preço, tudo isso está sendo muito favorável para a Argentina nesse momento, inclusive por ter ultrapassado o Chile em produção de carbonato de lítio no primeiro trimestre desse ano, e isso traz para a Argentina um protagonismo realmente interessante na dinâmica de mercado. E o que todo mundo espera aqui das PRAs, eu acho que isso a gente
sempre traz para vocês compararem e terem aí como material para entender o que a gente espera, os nossos analistas. A gente está falando de um cenário realmente diferente, positivo, e que se sustenta ao longo prazo, pelo menos até 2030. A gente tem essa curva aí para os próximos anos. Quem quiser também pode conversar comigo, a gente pode compartilhar alguns dos materiais. Mas alguns fatores importantes aqui que eu trago de destaque é esse balanço, né, de supply e demanda, que ele, como a gente vê aqui, estava bem acima, né? E aí o supply vai se ajustando e ficando um pouco acima da demanda até 2030, praticamente esse equilíbrio, também citado por colegas aqui do mercado. O preço, como eu disse, que estava aí em média na casa de $9 mil no ano passado, se sustenta na casa de 19, 17, 18, 19 para carbonato, isso até 2030, mesmo com um ajuste dos nossos analistas para baixo, de 7% na expectativa desse preço para esse ano. Justamente com esses ajustes aí que vêm sendo feitos. Mas você vê que esse pico ele se sustenta nos próximos anos, o que é um cenário bastante positivo aí para novos projetos, expansões, enfim. E aqui embaixo o preço do espodumênio específico, que é o material que a gente observa aqui no Brasil. Então, essa casa de 800 que a gente vê em 2025, eu acho que ninguém aqui espera ver de novo. Ele se sustenta, então, na casa de 2.000, 1.800, 1.500. Lembrando que isso é muito interessante para o Brasil, que tem um dos custos de produção mais baixos do mundo. A Sigma sempre faz questão de lembrar disso, porque mesmo em cenários desafiadores, a gente tem, o Brasil tem esse destaque aí no mundo, porque consegue lucrar, né, consegue fazer dinheiro em cenários desafiadores. Então, a expectativa é que, sim, esses preços se sustentem nos próximos anos e que esse destaque da Austrália e da Argentina siga em 2026. Já estou apertada de tempo. Acho que é meu último slide. Eu deixo aqui meu contato, fico à disposição para conversar com vocês. Obrigada. Então, vamos lá? Dando continuidade. Vamos liberar 2 perguntas, então? Pode? Vamos lá. Vamos levar o microfone. Levanta a mão só para me identificar, por favor. Ok, vamos aí. Oi, Anne, parabéns aí pela apresentação, né? Você pode voltar seu slide sobre a projeção de preço, por favor? Vamos lá. Você gosta de falar de preço, né? Mas é que eu tenho um tanto de colega aqui interessadíssimo aí nos números, tá? Colegas da CBL, claro. Não está voltando, se vocês conseguirem. Se você calcular a diferença ou a relação de preço de espodumênio em relação ao carbonato, a gente vê em 2026 uma relação que piorou para 8%, alguma coisa assim, correto? Ou seja, se você pegar lá o preço do carbonato em yuan, multiplicar por 0,87 e dividir por 7, você chega num número mais ou menos de 18 e dá uma relação ali de... Desculpa, você chega numa relação de 20... Não, de 18 mesmo. Então, piorou para quem produz carbonato o custo do espodumênio, correto? Ou seja, ele está hoje 8,5%. Desculpa, ao contrário, ele está em torno de 12%. E já foi 8%, exato. Já foi 8%. Em 2030, você prevê ali um retorno a esse ratio histórico, que para nós que produzimos carbonato é muito importante, porque é o maior custo de uma refinaria, correto? Exato. Por que você está prevendo isso? Por que vocês estão prevendo que vai
equilibrar de novo, Rachel? Olha só, a gente tem ouvido muitas perguntas nesse sentido, inclusive conversas com o Matheus, interessantes, porque a gente joga a bola para a nossa equipe da Ásia para entender o que, de fato, as refinarias de lá estão enfrentando com essa diferença de preços. E o que a gente entende é que não se sabe se é sustentável essa diferença que a gente está vendo hoje, né? Bem mais alta do que já foi. Então, existe uma pressão que pode ser feita pelas próprias refinarias da China para que esse ajuste seja, de fato, refeito entre carbonato e spodumênio. É claro que a gente vai ter que observar isso nos próximos anos. De alguma forma, os seus repórteres de preço estão vendo alguma coisa que faz eles acreditarem que isso vai normalizar de novo. É isso? Seria isso? Exatamente, justamente por uma pressão das refinarias. Porque está cheio de gente da refinaria brasileira aqui, né? E eles estão, obviamente, muito estressados com essa relação, porque eles têm que pagar muito mais pelo spodumênio hoje, né? Então, isso aí dá um alento de longo prazo para o negócio, correto? Exatamente, é o que a gente espera e há uma pressão para isso acontecer. Muito obrigado.